Fala pessoal, beleza? Agradeço a todo mundo aí que está curtindo os vídeos, inscrito no canal e mandando e-mail também, tamo junto. E nesse vídeo aqui eu vou abrir a rentabilidade da nossa carteira Melhores Fundos, eu vou mostrar como que está a rentabilidade nos últimos 12 meses e também nesse ano. Bom, para o pessoal que é novo no canal aí, a gente tem uma metodologia de análise de gestoras aqui no meu canal. Eu sou analista CNPI, já trabalhei no mercado financeiro em algumas gestoras. E, baseado na minha experiência, no que eu acredito, eu coloquei 7 pilares, né, que eu acredito que são importantes para uma gestora ter. Muitos são baseados em filosofia, perfil dos gestores, né, dos sócios e tal. E aí eu faço uma análise bem rígida, né, e só algumas gestoras que passam aqui no meu filtro, né, são poucas. Eu coloco essas gestoras como disponíveis para recomendação, né, em um lugar. E aí eu faço uma seleção das melhores dentro dessas disponíveis, né, e monto uma carteira recomendada para os nossos clientes aqui. A nossa carteira ela tem 3 perfis, né? O perfil conservador, moderado e agressivo. E ela também tem uma calculadora ali de perfil. Se tu não sabe muito bem qual é o teu perfil, né? Ela é baseada em alguns requisitos ali, até, por exemplo, o tempo de análise de estudo, tua renda, como é que é o teu patrimônio, etc. E aí ela recomenda um perfil mais adequado para o teu perfil, né? E vou deixar na descrição o link para assinatura, tá uma assinatura bem acessível via Hotmart. É muito mais barato do que outras casas de research aí e garanto que um produto bem melhor, tá? É um produto que não tem nenhum conflito de interesse, a gente não é amigo de nenhum gestor e de nenhuma instituição financeira. E é um produto que é acompanhado ali mês a mês, então eu garanto para vocês a qualidade aí. E a rentabilidade tem sido muito boa nos últimos 5 anos. Essa aqui é a rentabilidade, tá? O dados do mais retorno aqui do perfil. Esse aqui é o perfil moderado, né, o perfil intermediário ali. A gente pode ver que nos últimos 5 anos, até, na verdade, esses aqui são os dados até o final de 2024, a carteira rendeu 100%, o dobro do CDI, né, então foi 200% do CDI aí o rendimento. E vou mostrar para vocês como é que tá nesse ano de 2025 aqui a rentabilidade, tá? Bom, esses aqui são os últimos 12 meses e eu também gosto de trazer essa abertura da carteira mais para ver como que a gente estrutura, por exemplo, a diversificação entre classes de ativos, para ver como é simples fazer uma carteira de investimento. Às vezes o pessoal aí da internet ou alguns influencers eles dificultam muito, até também os agentes autônomos, né? E o pessoal aí que trabalha com consultoria financeira, eles dificultam muito, eles colocam muitos produtos diferentes, muitas classes de ativos, mais para encher a tua carteira e ganhar comissão, né? E acaba sendo algo até contraprodutivo, não dá resultado, né? A simplicidade aqui é o que tem que ser feito, é o que dá resultado normalmente. Tá? Então a gente pode ver que é uma carteira bem simples, tem 2 classes de ativos, né? É renda fixa pós-fixada, tanto em reais como em dólar, para a gente ter uma produção em dólar ali, né? E renda variável, com um pouco de cripto, que é o último fundo aqui, é um fundo de cripto. É basicamente isso, é renda fixa pós-fixada e renda variável nos melhores ali, tá? Nos melhores gestores. E aí a gente também faz uma diversificação entre real e dólar, né? Então são 3 fundos focados em Brasil e um fundo focado no exterior para dar essa balanceada. Eu acredito normalmente que algo em torno de 30% em dólar é o recomendável para todo mundo que vive no Brasil e tem o seu passivo no Brasil, né? Eu não gosto de subir mais do que isso, porque o teu passivo está no Brasil em reais, né? Então existe o risco, né, de tu ter uma perda patrimonial por desvalorização cambial ou valorização cambial. Então a gente sabe que, por exemplo, de 2002 a 2008 o real valorizou muito, né? Foi ali para casa de 1,50 e se tu tava com recheado em dólar lá no começo desse período, tu teria visto teu patrimônio diminuir pela metade, né? Então, isso poderia te fazer dormir mal e tomar más decisões durante esse tempo. Então, é importante que a maior parte dos teus investimentos esteja na moeda que tu tem teus passivos, tu tem a tua vida, o teu custo de vida ali. Então por isso que eu recomendo no máximo uma exposição de dólar aí até 30%, de 20 a 30 eu acho que é o ideal. Vai te proteger ali de alguns solavancos se o real desvalorizar e tu fica tranquilo, não vai perder tudo, tá? Então, vamos lá. A gente tem então aqui um fundo renda fixa pós, um fundo normal, Selic ali, alocação 25%. Últimos 12 meses rendeu 12,22%, bem um pouquinho acima do CDI, na verdade, né? Fundo 2 em dólar, foi abaixo aí, né? Pior do que o CDI, porque o dólar, ele agora nesses últimos meses de 2025, ele se desvalorizou em relação ao real, né? Então, as aplicações em dólar da nossa carteira deram uma prejudicada na rentabilidade. E aí são 3 fundos de renda variável em reais, os 3 melhores gestores, na minha opinião. Eu faço uma diversificação aqui entre um deles
né? É um fundo mais novo, que é um gestor que tende a tomar mais risco para ele aparecer, né? Então eles vão tender a ter uma carteira um pouco mais concentrada e tomar um pouco mais de risco. Eu gosto de ter um gestor assim, pelo menos, que normalmente são esses aí que vão ter as maiores rentabilidades. Mas eu gosto de ter também duas gestoras aqui que são mais antigas, eles já têm um patrimônio grande e eles vão ter uma tendência ali de proteger um pouco mais o capital, usar a experiência deles e tal. Eles não vão tomar riscos excessivos, então é um fundo menor e mais novo e dois fundos maiores e com mais tradição, tá? Então eu gosto de fazer essa mistura aí também, porque eu acho que é a melhor maneira de se alocar o capital, eu acho. E aí a gente tem dois fundos em dólar aqui. Um é um fundo focado em ações no exterior e outro é um fundo em cripto, que eu acho também que estar fora de cripto já é muito caro hoje, né? Eu acho que tem muito fluxo de outras classes de ativos indo para cripto, principalmente Bitcoin, né? E eu acho que é um trade de fluxo. Então é importante ter uma certa exposição, por isso que eu coloco 3%. E essa aqui é a carteira do perfil agressivo, tá? O perfil agressivo é o perfil mais agressivo da nossa carteira. Então é basicamente 35% em renda fixa, 62% em renda variável e 3% em cripto. Tá? Então é a carteira mais arriscada. Dá para ver que tem muita coisa em renda variável aqui. Então é só para quem tem realmente um perfil para isso. Tem disponibilidade de ver, disponibilidade patrimonial para ver a cota cair e conseguir aguentar isso com tranquilidade. Por isso que um dos requisitos ali da nossa carteira é justamente isso. Esse cara que a gente recomenda essa carteira agressiva, ele já tem que ter mais grana. Por quê? Porque ele tem que ter capacidade de aguentar quedas, né? Não dá pro cara fazer uma carteira dessa aqui e sendo que ele não tem muito dinheiro e tá precisando do dinheiro, ele não vai aguentar passar 1, 2 anos às vezes numa rentabilidade ruim, porque ele vai querer vender na baixa. E aí depois vai vir reclamar, né? Então o pessoal tem que segurar essa recomendação aqui no longo prazo e tem que ter conforto. Por isso que essa carteira recomendada aqui, ela o cara tem que passar por uma análise de perfil e a gente ajuda nessa análise também, né? Na nossa mentoria, o serviço de consultoria, vou deixar na descrição aí o link para falar por WhatsApp, a gente pode assessorar nesse sentido aí e indicar qual é o melhor perfil, né? Essa construção aí é feita em conjunto. E aí, então, o resultado final da carteira nos últimos 12 meses está em 13,80%, um pouco acima do CDI. E esse é o objetivo da carteira. O objetivo da carteira aqui ele considerar o patrimônio como um todo, então não é só uma recomendação de renda variável, tudo que tu tem, né, seria alocado aqui nessa carteira, e o objetivo dela é bater o CDI com uma certa diferença ao longo do tempo. A gente vê que nos últimos 5 anos deu o dobro do CDI, agora voltou a ficar um pouco mais próximo do CDI, né, nesses últimos 12 meses aí, porque esse ano a gente teve alguns fundos aí que foram um pouco pior, como esse fundo aqui em Ibov, e esses fundos em dólar, né? Eles deram uma prejudicada aí. Tá? No ano passado a carteira rendeu 16%, equivalente a 160 do CDI, e nos últimos 12 meses está em 13,80. Nesse ano, eu também tenho aqui a rentabilidade desse ano 2025, o ano 6 meses ainda, né? Ainda é muito cedo para ter alguma avaliação. A rentabilidade está um pouco abaixo do CDI, está em 5,5 contra 6,30, muito porque os fundos em dólar caíram bastante, né? Até o fundo de renda fixa em dólar caiu menos 7% por conta da desvalorização do dólar. E os dois fundos aqui também em dólar caíram bastante, tá? Então, isso é um prazo muito curto para fazer uma análise de rentabilidade, né? Muito curto mesmo. Então, no mínimo 12 meses aí é o que tem que ser olhado, né? Mas eu gosto de olhar até um prazo maior, assim. Eu gosto de olhar no mínimo 5 anos ou até pensando em olhar 10 anos. Eu acho que é o ideal para fazer qualquer tipo de análise de investimento e de gestores. Tá? Por isso que no nosso filtro de gestores ali, o gestor ele só vai passar no nosso crivo ali de análise se ele tiver um histórico consistente no mínimo de 10 anos. Se ele ainda não tem 10 anos de rentabilidade, ele nem passa. Ele está fora já, ele vai ficar ali sendo observado, mas ele só entra na minha recomendação aqui gestores que tem no mínimo 10 anos de histórico. Inclusive esse fundo que eu mencionei, esse fundo mais novo, que foca em Brasil aqui, ele tem 10 anos. E eu considero novo, porque ele tem exatamente 10 anos, mas eles são considerados pequenos ainda, né? Pelo tamanho do patrimônio, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar na descrição aí, quem tiver interesse, o link para assinatura da carteira. Aqui a gente pode ver a rentabilidade como que tá.
ou quem quiser conversar comigo antes também, eu vou deixar o link do WhatsApp na descrição, que tiver mais interesse. E garanto que é um produto aí sem conflito de interesse e bem melhor do que os produtos aí das casas de research. E para quem quer esse produto, né? É para quem quer focar na sua profissão ali, não tem tempo de analisar a empresa, não quer também analisar porque às vezes não entende de contabilidade, não quer gastar tempo nisso. Às vezes um médico, um advogado que é muito bom na sua profissão, faz dinheiro lá e quer simplesmente uma recomendação de alocação. É para esse o perfil, tá? O cara é profissional de outra área. Esse é o perfil da carteira Melhores Fundos. Ele vai estar alocando o capital dele com a melhor diversificação possível, porque os meus testes aqui, esse teste de diversificação aqui que eu fiz é o melhor para o investidor brasileiro, nos meus backtests aqui de vários anos para trás. Tem proteção em dólar e tem proteção em renda fixa também. A gente não recomenda renda fixa pré-fixada, né? Porque às vezes, dependendo do tempo, o investidor vai ver o preço do investimento caindo ali. Renda fixa pré-fixada pode cair. E ele se assusta e faz coisa errada na carteira. Tá? Eu já sei bem como é que é isso aí. Então, na minha visão aqui, o investidor ele precisa dessa recomendação só de como diversificar em classe de ativos da melhor forma e em quem terceirizar essa gestão. Quais são os melhores gestores. Isso é o que a gente faz aqui. Então, só vai ter o trabalho de todo mês ali escolher o fundo e aportar e ficar acompanhando. E vai trabalhar na tua profissão para gerar mais capital e jogar ali. Esse é o objetivo. E bater ao longo do tempo o CDI, né? E rentabilizar o teu patrimônio. Como eu sempre falo, a variável mais importante da acumulação de patrimônio é o aporte. Todo mundo fala que é rentabilidade e tempo, mas não é. É o aporte. Quanto mais tu ganhar dinheiro na tua profissão e mais aportar, mais tu vai ter capital e mais vai crescer o teu patrimônio. A rentabilização ali do patrimônio é só um extra, né? Que tu vai tentar ganhar um pouco a mais do que o CDI está pagando. E aí a gente faz esse trabalho, né? De indicar qual é essa alavanca aí. E o tempo vai depender do teu perfil, né? O ideal é o maior tempo possível investindo, mais resultado, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí quem está acompanhando. Peço para dar um like, se inscrever no canal aí. E quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp e a gente pode conversar.